A pergunta é a mesma pergunta de Pedro ao Senhor: quantas vezes devo perdoar? Falando para nós aqui que estamos na igreja, que graças a Deus procuramos ter uma vida reta, procuramos viver os preceitos, as leis do Senhor, procuramos caminhar na fé, procuramos ser pessoas melhores do que já fomos, não é verdade? A cada dia a gente tem que ser melhor do que ontem. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Só que nesse nosso caminhar, nessa nossa vida, a gente tem que trabalhar muito o nosso interior. Vamos lembrar o Evangelho? Jesus falava assim, lá na última frase: se não perdoardes de coração. De coração. Jesus não falou de palavras, ele falou de coração. Por que coração? Porque a própria palavra misericórdia ou misericordioso está ligado com o coração, que na Bíblia é o local onde tudo acontece. É no coração do homem, é no coração da mulher que se realiza todas as coisas. O amor, o ódio, a alegria, às vezes a tristeza, passa tudo aqui nos nossos sentimentos. E Jesus está falando para os discípulos, em especial para Pedro, contou-lhes uma parábola. Alguém que tinha uma dívida muito, mas muito grande com seu patrão, incapaz de pagar essa dívida. Tanto é que o patrão mandou ele, toda a família, tomou todos os bens, encarcerou ele e falou: enquanto você não pagar toda a sua dívida, você não vai ser perdoado. Isso nos faz lembrar, que se a gente não perdoar, e se a gente morrer, a gente não vai para o céu direto, vai. A gente vai ter que passar no purgatório. Por isso, você sabe a hora e o dia que você vai morrer? Você pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Se reconciliar com alguém, pedir perdão? Se você não pensa assim, eu aconselho, meu conselho, que você comece a pensar. Nós precisamos estar bem com as pessoas. E estar bem com as pessoas começa na casa, no trabalho, na sociedade e na igreja. Aqui, como eu comecei dizendo, a gente está procurando, graças a Deus. Mas quando a gente sai daqui, a gente vai para a nossa realidade. E a nossa realidade cobra muito da gente. Então a gente esquece os ensinamentos, que é preciso ter boa relação com as pessoas. É preciso que, se alguém disser alguma palavra dura, se alguém fizer algo contra mim que magoe o meu coração, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim e ser capaz de dizer assim: eu preciso perdoar. É que diz a primeira leitura, precisamos perdoar as pessoas. Jesus não está dizendo assim, olha, no Evangelho, vai vivendo a sua vida e se você achar que deve perdoar alguém, você perdoa. Não, ele foi imperativo. Se vocês não perdoarem as pessoas, meu Pai que está no céu também não vai perdoar. Então ele não está dizendo para nós assim, olha, vai pensando na sua vida aí, se você vai perdoar ou não. É para perdoar. Porque o reino de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus,
é o reino de amor, um reino de misericórdia, onde as pessoas, apesar das diferenças, são capazes de conviver juntas. Vamos imaginar humanamente falando, você tem dificuldade de perdoar alguém. Gente, começa na família os problemas. E se a gente imaginar assim, no céu, né? Você encontrar com a pessoa lá, você não perdoou em vida. Aliás, né, a gente não vai estar no céu, né, porque a gente não perdoou. Não é verdade? Então é um trabalho, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu podia falar bonito do Evangelho, o patrão, fazer uma exegese bíblica, né? Por que o Senhor falou isso, por que disso, daquilo, não. A realidade nossa é que a gente às vezes carrega fardos, carrega dores, sentimentos, que nós não precisamos carregar. Perdoar é uma graça de Deus. Se eu não consigo, então eu tenho que pedir. Olha o que eu estou falando. É uma graça de Deus que me torna capaz de passar por cima do meu orgulho, da minha soberba, da minha autossuficiência e perdoar. Quem daqui nunca teve dificuldade ou não teve um entrevero com alguém, né, ou virou a cara para alguém, ou falou, eu nunca mais vou perdoar essa pessoa. A gente vai trazendo para dentro da gente palavras negativas que vão criando uma barreira, uma crosta no nosso coração. Por isso que Ezequiel vai dizer assim, que Deus quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, que sinta, que viva, que ama. Agora, na graça de Deus, aí a teologia da graça, na graça de Deus, todos nós, infelizmente, somos pecadores. Mas Deus é capaz de nos perdoar. Olha a diferença. Eu falei de nós, agora eu vou falar de Deus. Nós temos dificuldades, mas Deus não. Deus é misericórdia plena, Deus é amor pleno. E Ele perdoa. Jesus falava, né? Vamos pegar um outro trecho do Evangelho. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por isso o exame de consciência diário, quando você termina o seu dia, é importante. Será que eu fui justo hoje? Será que minhas palavras edificaram ou não? Será que as minhas atitudes foram compatíveis com a minha vida cristã? Nós temos que fazer, né? Desliga lá o celular, desliga a televisão, desliga-se um pouco e faz o exame de consciência todo dia, gente. Todo dia nós temos que fazer isso. E se erramos, pedir perdão. Às vezes é pecadinho pequeno, Deus perdoa. Se o pecado é maior, a gente tem que confessar. Se a gente cometeu pecados pequenos, a doutrina da igreja nos ensina que na Eucaristia os pecados veniais são perdoados. Então olha a graça de Deus na nossa vida. Deus sempre nos perdoando. Façamos como Ele. Sejamos bons, não duros de coração. Mas é fácil falar, né, diácono? Ele falou aquela palavra dura, me machucou, me feriu, eu não sou capaz de perdoar. O perdoar nem sempre é aceitar o outro, no sentido que perdoei você, mas é uma atitude minha, interior, que eu vou dizer para ele, olha, realmente tudo isso me magoou muito, me feriu muito, me machucou muito.
mas não por minha força propriamente, mas pela graça de Deus que atua em mim, eu quero e devo perdoar. As pessoas passam na nossa vida, não é? Quantas pessoas no passado que eram seus amigos, suas amigas de infância, e depois você distanciou delas e nunca mais teve contato. Não passou? Algumas deixaram boas lembranças, outras nem tanto. Mas isso impede a gente de viver? Impediu você de viver? Não. Cada um toma o rumo da sua vida. E nesse rumo que nós tomamos, a gente tem que sempre trazer para nós pessoas que somem, pessoas que tragam bem para nós. E se a gente vê que aquela situação vai me levar a pecar, eu tenho que pedir a graça de Deus, a força de Deus, que é o Espírito Santo, para eu não pecar, para eu não cair na tentação. Então, o esforço, é isso que Jesus falava. O patrão foi capaz, o patrão é Deus, foi capaz de perdoar uma dívida incalculável. E aquele que foi perdoado foi incapaz de perdoar uma pequena dívida. Pequena. Como eu falei, se fosse fazer uma exegese da leitura, essa grande quantia incalculável é trilhões. Trilhões. E se a gente fosse pegar a pequena dívida e atualizar para o dinheiro nosso, não passaria de R$50. Se Deus é capaz de nos perdoar dívidas enormes, sejamos como Ele, capazes de perdoar pequenas dívidas. Porque é assim que Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Que nós perdoemos, né, quem está em dívida conosco. O original é esse. Que a gente seja capaz de perdoar as dívidas, em todos os sentidos. Material e espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.